Olá, podcasters! Está começando mais um episódio do Papo de Montenegrino. Aqui, semanalmente, nós trazemos entrevistas destacando pessoas, ideias e entidades que tenham relação com Montenegro, além de abordar assuntos globais, assuntos gerais, mas sempre com um olhar local. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri e aqui conosco também está o João Roden, que toca esse projeto com a gente e é responsável pela parte técnica. É ele que grava, edita e todas as quintas-feiras, pelo final da manhã, sobe os episódios no Spotify e no YouTube. E um pedido importante. Segue a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. No Instagram e no Facebook, a gente sempre divulga os entrevistados, também batemos um papo ali com os internautas. E, claro, também, mostramos um pouquinho dos bastidores, das gravações. Então, deixa lá a tua participação, sugestão de entrevistados, manda um recado pra gente lá, ok? Lembrando que esse podcast é uma iniciativa totalmente independente e desenvolvida porque nós três amamos contar e ouvir histórias e nos interessamos muito pelas pessoas e assuntos que são daqui da nossa região. Porém, caso tu tenha o interesse de patrocinar esse projeto, vai ser uma honra divulgar a tua marca, produto ou serviço aqui no Papo de Montenegrino. Então, sem mais demoras, vamos à conversa do dia. E hoje, Manu, a gente fala sobre turismo, que foi um dos setores mais afetados pela pandemia, né? E algumas perguntas ficam no ar. Será que o brasileiro já voltou a viajar normalmente? Como são as férias nesse chamado novo normal? São coisas que a gente vai perguntar hoje para o turismólogo Lucas Caetano. Ele tem experiência em várias agências de turismo aqui da cidade, da região, e está acompanhando esse caos todo bem de pertinho desde o início. Lucas, um prazer conversar contigo, cara. Seja muito bem-vindo aqui no Papo de Montenegrino. Olá, tudo bem? O prazer é todo meu. Espero contribuir bastante aí para esse papo legal. Vai sim. Claro. Lucas, antes da gente falar do presente, eu queria que tu nos contasse como foi esse momento em que simplesmente voos, reservas, tudo começou a ser cancelado. Quais foram as primeiras atitudes que as agências e, enfim, os turistas tiveram que tomar? Bom, foi praticamente um e agora, né? Foi surpresa para todos, né? Principalmente para nós. Mas a primeira iniciativa, claro, foi para os passageiros em destino, né? Todos os passageiros que estavam embarcados, que estavam nos destinos, essa foi a primeira preocupação, né? O que seria feito, porque as coisas aconteceram muito rápidas, né? A todo momento existiam alterações, existiam cancelamentos, companhias aéreas dando comunicados. Então, a primeira iniciativa foi a preocupação total com os passageiros que estavam nos destinos. Lucas, e assim, o que já começou a normalizar, né? O que já está voltando aos poucos, e nesse voltando aos poucos ainda, mesmo assim, tem alguns contratempos? Sim, Cássio. O que acontece? Com tudo que aconteceu, o que mais, atingiu foi as malhas aéreas, das companhias aéreas. As companhias aéreas diminuíram, bastante, praticamente 70%. E, claro, atualmente já podemos dizer que muitas delas já voltaram quase 50% da sua malha aérea normal, né? E esse é o problema que ainda encontramos, cancelamento de voos, alteração de voos, horários, Então, essa parte ainda é o que a gente mais encontra. Apesar do aumento, das viagens, muitas pessoas praticamente estão, principalmente o setor corporativo, pode-se dizer que já está praticamente normal, mas ainda se encontra muito essa questão de alterações, cancelamentos de última hora, porque ainda, querendo ou não, está sendo ajustado, toda essa malha aérea que retornou recentemente.
E para quem já voltou a viajar, o que vocês já puderam perceber que mudou no hábito do turista? Dá para notar algumas mudanças de preferência por destinos, protocolos específicos? As pessoas falam do turismo de isolamento. Vocês já perceberam isso? Como que está acontecendo hoje? A mudança ela veio automática, né? Assim como todos nós acabamos mudando, o turista ele atualmente ele questiona mais, né? Isso que mudou muito no cliente. Então, claro, né? Gera uma preocupação de como que está o destino, como que tá os protocolos, de onde está indo. Então, essa foi a principal mudança dos passageiros, né? Não que não existia um questionamento antes, quando a pessoa ia viajar, mas atualmente, assim, o cliente ele questiona mais, ele quer saber mais, e nem tanto em questão do protocolo, mas gera uma curiosidade maior sobre toda a viagem dele, né? Mesmo com a confiança de estar sendo atendido pela uma agência, por um agente de viagens, gera um questionamento maior. O turismo claro, eu só ia complementar que o turismo de isolamento, ele foi o queridinho, assim, vamos dizer assim, quando a pandemia estava mais né, mais grave, e aí sempre tem o pessoal que mesmo assim insistiu em viajar, né? E aí sim, mas atualmente assim, o turismo de isolamento ele não é tão mais o queridinho, sabe? Ele ainda tem algumas pessoas que buscam, mas não é assim. Hoje em dia o pessoal tá buscando normalmente os destinos normais. Não, o que eu ia dizer para complementar o que tu tinha falado antes é que as pessoas perguntam mais, eu acho, porque ainda causa muita insegurança, né? A gente não sabe, a gente quer tudo, sim, eu acho que o mais programadinho possível para não sair da rota de maneira nenhuma, né? E isso casa com a nossa próxima pergunta. Sim. Que é como a agência em que tu trabalha tá lidando com cancelamentos e adiantamentos causados pela pandemia. Justamente isso, assim, como que vocês têm lidado com todas essas alterações que isso pode causar? A gente tenta tratar da melhor maneira possível, né? O detalhe das questões de cancelamentos e alterações é que a agência, ela está no meio, né? Ela é uma intermediadora. Então, querendo ou não, muitas das vezes as alterações e cancelamentos nos deixam de mão atadas. Mas, claro, que a gente consegue, né? Com que o cliente saia satisfeito, né, que o cliente fique tranquilo, principalmente, né, e que o caso dele seja resolvido. A gente tem tratado de uma maneira antecipada, vamos dizer assim. A gente, né, todas as viagens atualmente, as que estão acontecendo, a gente tenta, né, principalmente nesse período, deixar tudo bem mais claro para o cliente, né? Deixar tudo muito mais transparente antes, né? Antes da coisa acontecer. Porque quando acontece, o cliente está mais tranquilo, né? Ele já está ciente de que aquilo pode acontecer, então é muito mais fácil de tu tratar isso, né? De tu lidar com isso. E aí a gente, né, tenta resolver o mais rápido possível, né? Tenta... É aquela coisa, a gente tenta... fazer com que o problema ele acabe imediatamente, porque no turismo, quanto mais tempo tu deixa o problema, maior ele fica. Então é assim que a gente tem feito, tem dado certo, né? Atualmente, assim, poucas situações, né? Justamente por causa disso, a gente internamente montamos protocolos, né? Todos os embarques, que nem agora nesse mês, agora com o feriado, Farroupilha, temos, né? Já iniciou essa semana em embarques, então a gente toma protocolos, atitudes antecipadas de confirmação de horários de voos, né, e se há alguma alteração, então se tu já tá vendo antes, tu tem, né, mais chance de resolver e de não gerar nenhum problema,
né, nenhum atraso, nenhum aborrecimento para o cliente. Sim. Lucas, e à medida que os países vão controlando assim, a pandemia nos territórios, a gente percebe que as barreiras alfandegárias, né, que limitam o trânsito de pessoas, vão sendo mais significativas, né, vão ganhando força. Como que vocês estão, que cuidados vocês estão tendo com as viagens internacionais, assim, principalmente? Bom, as que estão acontecendo, né, Cássio? Porque realmente essa é uma questão que está complicada. E está sendo tratado caso a caso. Né? Primeiramente, é verificado toda a situação do país. A gente sabe, né? Está sendo bastante noticiado que alguns países abriram fronteiras, alguns países estão abrindo, que nem o Canadá, né? Foi agora recente, acabou de abrir. Porém, cada país ainda está com suas restrições, né? Então, quando o cliente chega pedindo um destino, automaticamente a gente, né, busca todas as informações dos destinos. Porém, uma coisa que aconteceu muito, aí voltando lá no nosso início, uma coisa que aconteceu muito referente aos protocolos é que a mudança, né, nesses protocolos, elas são muito rápidas. Teve situações e ainda existem situações, às vezes, que a mudança ela vem diminuindo, mas tem mudanças de protocolo diárias, né? O país lança um informativo pela manhã e no final do dia o informativo já está diferente. Né? A gente teve recentemente o último caso, que foi um dos primeiros países que abriu as fronteiras e para nós, brasileiros. Agora, recentemente, dias atrás, o protocolo já modificou e aí já ficou diferente para nós brasileiros, já dificultou um pouco, né, principalmente por questões de certificados de vacinação. Então, né, a gente é bem transparente com clientes, tem clientes que a gente chega, né, passa bem a informação, olha, infelizmente esse destino não passa, esse destino não tem entrada, e aí a gente pede, principalmente por questões das vacinas, né, que ainda nos países que estão abertos, que é a maior restrição, então a gente verifica, né, a vacina que o cliente tem. E aí isso também, querendo ou não, por mais que o país esteja aberto, isso ainda também está barrando, né, algumas pessoas. Lucas, dá para dizer que as pessoas redescobriram o turismo nacional devido às imposições da pandemia? Sim, com certeza. Eu te falo, por exemplo, tenho clientes que não viajavam nacional, faziam só viagens internacionais. Uhum. E, né, por falta de opção, justamente sobre isso que estávamos falando, acabaram tendo que, né, e são pessoas que gostam de viajar e querem viajar e não tem opção a não ser, e aí acaba, né, isso tem um lado positivo, né, porque essas pessoas acabam retornando e falando, nossa, realmente a gente tem que dar mais valor, realmente eu não tinha ideia de como esses destinos estão organizados, de como as redes hoteleiras estão organizadas, como nós temos, né, no nosso país grandes redes e prestando grandes serviços, e principalmente pela questão, né, eu acho a questão mais humana, o pessoal está se valorizando mais, então dando valor mais, né, às coisas, então o pessoal está, apesar de ter essa barreira da questão da pandemia, mas a procura de viagens de pessoas que tu via que não tinham tanto interesse em viajar, isso aumentou também, sabe? Então, tu sabe certeza me dizer, assim, alguns dos principais destinos que começaram a ser a escolha, vamos dizer assim, do turista daqui? Tem algum lugar que se destaca? Eu particularmente, mas em geral a gente sempre fala os queridinhos, né?
Porque sempre tem cada ano, assim, no normal, assim, cada ano o turismo ele gera um destino. Uhum. E aí é o destino, é o queridinho da vez, né? E atualmente, assim, o queridinho da vez, posso falar que são dois, assim, que eu tenho visto, assim, até, que é o Jalapão, né? Que é um destino totalmente natureza, totalmente, né? E aí a gente pode até falar, de repente, de que é um turismo meio isolado, né? E também os Lençóis Maranhenses. São dois destinos, assim, que estão bem alto. A gente vê, claro que né, a imprensa ajuda, né? O marketing em si, mas assim, eu vejo que fora os outros, né? O Nordeste em geral é sempre muito procurado nacionalmente, mas esses dois destinos, assim, eu posso falar que estão sendo os queridinhos, assim. São meus queridinhos, eu nem conheço, mas eu considero meus queridinhos. Estão na minha lista de queridíssimos esses dois lugares. Mas se a gente for aí, né? Se a gente for analisar, são destinos que são diferenciados. São destinos que são totalmente voltados à natureza, principalmente a paisagens naturais, né? Então, eles têm um diferencial de, tipo, tu simplesmente ir para uma praia, né? Querendo ou não, o Nordeste, ok, são praias lindas, maravilhosas, mas literalmente é quase sempre a mesma coisa. Né? São propostas diferentes, né? Também, porque tu vê o Jalapão, tu vai para aquelas piscinas naturais, os fervedouros, sim, tu tá praticamente sozinho, ou com bem menos gente, pelo menos. Então, são propostas distintas, né? E eu vejo, assim, dos clientes que procuram também a questão do contato com a natureza, sabe? Sim. Então, acho que isso, assim, que tá instigando mais as pessoas. Ô, Lucas, e com base no que tu tem visto, assim, no dia a dia, em todas as mudanças que aconteceram, assim, desde o início, né? Tem como a gente vislumbrar, assim, mirar um momento em que as coisas vão voltar a ser como eram? E aí eu te pergunto, será que em relação às viagens, será que as coisas vão voltar a ser como eram? Cássio, acho que nada mais vai voltar a ser como era, né? Acho que muita coisa, acho que para nós mesmos mudamos. Então eu acredito que igual não vai ser, sabe? Mas eu vejo que tudo que tem acontecido, que está acontecendo para a parte do turismo está sendo muito, muito, muito interessante. Vou usar como exemplo para vocês a parte da hotelaria, sabe? Teve uma mudança muito positiva, sabe? Porque os hotéis criaram novos hábitos, sabe? E esses novos hábitos, eles estão beneficiando os hóspedes e os próprios hotéis. Porque gera um olhar mais humano, né? Esse olhar que a pandemia trouxe, mais humanos, então despertou muita coisa positiva na prestação de serviço, né? E então isso está beneficiando muito, assim. Eu vejo principalmente no retorno dos clientes, no feedback, né? Então, assim, o normal de como era, não vai voltar, mas o turismo volta, sabe? Eu acho que é questão de tempo, assim, e o turismo volta, ele volta, mas volta diferente, né? Igual, normal, não, eu acredito que não. Beleza. Lucas, cara, quero agradecer muito aí pela tua participação, assim, o assunto turismo é algo que a gente já estava semanas, assim, querendo trabalhar, porque nós gostamos e tal, e a gente sabia, né, percebia desde o início que foi como tu mesmo nos explicou, foi uma área que mudou, tem mudanças diárias, então é um assunto que a gente queria muito trabalhar aqui no podcast, claro, com esse olhar local. Então, quero te agradecer aí, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua participação aqui com a gente. Capaz, eu que agradeço. Fico super contente pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma. Isso é assunto pra gente ficar aí, pra gente ficar um bom tempo, né? É verdade. Mas mesmo assim, é sempre bom
bom, né? Falar sobre. Às vezes a gente, por mais que a gente trabalhe ali o dia a dia, a gente não tem esse tempo, assim, sabe, de filosofar até mesmo sobre e de o analisar, assunto, né? Então... Exatamente. Como tá funcionando. Exatamente. Ô, Lucas, e uma última coisa, o pessoal que te ouviu aí, que tá interessado em daqui a pouco orçar um passeio, uma viagem contigo aí, faz um contato onde no Instagram? Onde é que te acha aí? Fala pra gente. Pode ser também. Pode me chamar no meu WhatsApp. Pode chamar no Instagram, que é lucas.caetano. É lucas.caetano, é com 2 As. Beleza. Boa distinção. Ou pelo WhatsApp, né? Não sei se eu posso passar meu número. Claro, pode. Claro, é 996-715524. É só chamar lá que a gente aí dá um retorno e tenta aí ajudar a achar a melhor viagem. Show de bola. Valeu, Lucas. Um abração. Valeu, obrigado, viu? Um abraço pra vocês. Valeu. O Lucas, cara muito legal, assim, já fiz algumas viagens com ele. Inclusive, isso é uma ótima história. Que vou resumir rapidamente. Eu tava em lua de mel fora do país quando a pandemia explodiu. E o resumo é que o Lucas fez uma baita força, assim, para nos encaixar num voo, trazer de volta. Deu toda a assessoria, assim, foi um cara 10, assim, depois. Foi um cara que seguiu acompanhando e ajudou a gente a ser ressarcido ali também da parte da viagem que não aconteceu. Enfim, foi muito legal, muito bom ouvir ele, assim, falando sobre essas mudanças no turismo. Mas, Manu, a gente sempre encerra o programa com a dica daqui, né? Que é uma dica sobre uma sugestão nossa aí sobre Montenegro e a região, né? Um perfil no Instagram, um restaurante, um lugar que a gente visitou e que a gente gostaria que os ouvintes fossem também. Fala aí qual a tua dica hoje. A minha dica é para as mamães, futuras mamães, estão ainda nessa mesma viagem, né, minha gente? E é um perfil de uma profissional aqui de Montenegro que trabalha como consultora de amamentação e enfermeira, que é a tia Alessandra. Para mim, ela é tia Alessandra, mãe da Fran, mas é a Alessandra Fortes. No Instagram vocês encontram ela como Alessandra Fortes, _enf, de enfermeira. E além de consultoria, assim, personalizada para cada um, João acaba de fazer um brinde sozinho aqui. Ela dá um curso que se chama Mamãe e o Papai Estão On, que dá várias dicas e ela acompanha de perto todo o final da gestação, início da vida de papais e bebês e recém-nascidos e todo esse universo que ronda esse podcast ultimamente. É verdade. Então é um perfil bem legal para quem tá nesse momento da vida, super informativo e muito bacana. É a Alessandra Fortes, _enf. Boa, Manu. A minha dica vai em relação ao pessoal do Planeta Ecológico, que é uma loja de produtos orgânicos aqui em Montenegro. E eles têm uma coisa, além dos produtos vendidos lá na loja, eles têm algo que é muito legal, que tu pode receber uma cesta de orgânicos em casa. Então tu acessa lá no Instagram, Planeta _ecológico _Montenegro. Se jogar Planeta Ecológico, já vai aparecer o Montenegro no Instagram. E aí tem ali as informações do WhatsApp e tal, para te receber os produtos orgânicos aí na tua casa. E dá uma olhadinha lá, eles têm bastante coisa legal na loja. Tá bom? Então tá, e assim a gente chega ao fim de mais um episódio. Mas não esquece, segue a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegro. Valeu, Cássio, valeu, João. Valeu, Manu, valeu, João. Valeu aos gatinhos do João aqui que quebraram uma taça no programa de hoje, mas não tem problema, né? Gato é assim, né, João? Juliana e Mil participando ativamente desse projeto. Quinta-feira a gente está de volta com mais uma entrevista no Spotify e no YouTube. Até a próxima. Tchau!